Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. O efeito Tyndall é observado quando... Pois muito bem pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Eu trouxe essa imagem para a gente entender. O que a gente pode entender com essa imagem aqui? Essa imagem é um pouco diferente das que eu trouxe anteriormente, tá? Nos outros exercícios de efeito Tyndall. O que acontece aqui pessoal? Tá vendo que nós conseguimos enxergar um feixe de luz aqui, e aqui eu não tenho. Tá vendo que tá tudo turvo? O que acontece aqui, pessoal? Esse feixe de luz, quando a gente tem uma solução, tá? Vamos imaginar na água. Se nós passarmos um feixe de luz na água, não vai acontecer nada, a gente não vai ver esse feixe. Por quê? Ou numa solução com água e sal, água e açúcar, tá bom? Água e vinagre, água e álcool, tá? A gente não vai enxergar esse feixe de luz. Por quê? Porque as partículas são extremamente pequenas, principalmente se for água e sal, aquelas dissociadas são extremamente pequenas. Ou seja, a luz passará direto e reto, tá bom? A gente não consegue enxergar. Enquanto nos coloides, que é exatamente esse daqui, né? O que está aqui embaixo, que são os coloides, certo? Nós conseguimos enxergar esse feixe de luz. Esse feixe de luz aqui, pessoal, acontece o quê? Como as partículas do coloide, pensa água e gelatina, melhor, tá? Quando a gente emite esse feixe de luz, ele tem um espalhamento, ou seja, a gente vai conseguir enxergar a direção do feixe de luz. Tá vendo que aqui, ó, ele passa retinho em relação a isso, enquanto aqui, pessoal, nós temos uma suspensão grosseira, tá? Aqui nós temos uma suspensão grosseira. Por quê? Aqui ele está realizando um movimento browniano à luz. Como assim um movimento browniano? O feixe, né? Porque as moléculas, né, dos coloides, as partículas dos coloides são maiores, então a gente vai ver bem o espalhamento, né? A gente vê bem a direção, né? Como que a gente pode dizer? Do feixe de luz, tá? Literalmente, é o espalhamento. A gente vê, ela tá passando pelo coloide. Na solução a gente não enxerga, tá? É como se fosse passasse por cima, tá? E não tá nem aí, a gente não vai ver. Só que aqui o movimento browniano, pessoal, é a mesma coisa que acontece o quê? O feixe de luz vem aqui, ó. Vou colocar as direções. Ele vai literalmente mudando as direções, certo? Ele vai ter várias direções aqui em relação a isso, tá? Então, por isso que a gente não enxerga o feixe de luz. Nós não enxergamos o feixe de luz, tá? E ele vai batendo, ele vai e vai embora, tá legal? E vai embora. Por isso que fica extremamente turvo. Enquanto o coloide, não. O coloide a gente enxerga exatamente. Então, quando que a gente pode observar, né, o efeito Tyndall? Aí, ó. Um eletrólito adicionado a uma solução? Não. Muitas vezes, quando é um eletrólito, pessoal, ele se ioniza. Ele ionizando, ele vai se transformar em cátion e ânion, ou seja, íons. E vai conduzir eletricidade. Mas são partículas extremamente pequenas, tá? Então, não tem. B, uma corrente elétrica atravessa a solução? Não, de jeito nenhum, a gente não está vendo em relação a isso, certo? A gente não está vendo em relação a esse tipo de coisa. C, um feixe luminoso atravessa o coloide, ou seja, quando a gente coloca um feixe de luz, nós enxergamos o quê? O coloide. Tá certo? E a gente, quando aquece um sal, não vai dar problema nenhum, a gente não vai enxergar nada. E quando aquecemos um gel, tá? Mas não é em relação a isso. É sempre quando o efeito Tyndall é pelo fato do feixe de luz. Tá certo, pessoal? O feixe luminoso aí no caso. A gente enxerga o feixe dele. Então ele atravessa, ele passa pelo coloide e a gente enxerga ele. Tá bom, pessoal? Então é mais ou menos como a gente vai enxergando o feixe de luz, né? Como essa imagem está ao contrário, está subindo, né?
ele bate nas moléculas, né? E vai passando por cima. Então a gente consegue ver. Imagina a neblina, né? Quando a gente está debaixo, né, da árvore, né, dos caules, da copa da árvore, o que acontece? Os feixes de luz, quando a gente olha entre... principalmente quando está amanhecendo o dia, né, que tem aquela neblina bem levinha, ou seja, é uma espécie de um coloide, ou seja, tem gotículas dispersas aí no ar. Aí passa aquele feixe luminoso, o raio solar, entre, né, as folhas da árvore e a gente enxerga diretamente, perfeitamente o rastro de luz. Certo, pessoal? É um exercício bem tranquilo, né? A gente já vem falando aqui, né? E a gente pegou também lá desde a matéria, a explicação da teoria. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, pausa o vídeo, volta, ouve a explicação novamente, tá? Você vê que eu repito bastante vezes pra gente consolidar o conceito, tá certo? Tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que engaja, isso ajuda a engajar o vídeo, também é muito, mas muito importante em relação a isso para nós. Tá bom, pessoal? E, né, eu convido a você a ser membro por apenas R$ 2,99 por mês, pessoal. Você tem acesso antecipado a todos os vídeos que são postados aqui no canal e ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. E claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Ah, outra coisa. Se você chegou até esse momento aí, coloca nos comentários para engajar cada vez mais. Hashtag exatamente ou hashtag efeito Tyndall, tá bom? Para ajudar a crescer cada vez mais ainda esse canal. E também se inscreva nos outros canais, exatamente. Dá essa força, essa moral pra nós aí. Tá na descrição dos vídeos. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!